Citroën. Direto do plenário está de volta e já temos imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal com o retorno dos ministros para a segunda parte da sessão plenária desta quarta-feira, dia 13 de novembro. Estamos acompanhando o julgamento dos segundos embargos de declaração na ação penal 470. Os julgamentos continuam agora, portanto, na segunda parte da sessão e estaremos acompanhando, como sempre, ao vivo, direto do plenário. Sentemos-nos. Examino agora, senhores ministros, os embargos, os segundos embargos opostos por João Paulo Cunha. João Paulo Cunha alega que há contradição entre a ementa e o dispositivo do acordo na parte referente ao resultado do julgamento, pois no dispositivo está registrado o acolhimento parcial dos embargos e na ementa consta que se deu a rejeição dos embargos. Sustenta também que há obscuridade na parte dispositiva do acordo, pois não seria possível compreender o que se quer dizer com a expressão sem prejuízo do parágrafo 4º do artigo 33 do Código Penal. Ao final, o recorrente pleiteia que sejam recebidos e acolhidos os embargos de declaração para, aspas, corrigir-se a contradição existente entre a ementa e a parte dispositiva do acordo recorrido, fazendo constar da primeira que os embargos eram cabíveis e foram parcialmente providos, e para o fim de alterar a parte dispositiva do acórdão recorrido, a fim de que se esclareça que o valor devido para fins do parágrafo 4º do artigo 33 do Código Penal é o de R$ 536.440,55. Este é o relatório. O voto é o seguinte: o embargante tem razão. De fato, há contradição entre o dispositivo do acórdão e a respectiva ementa na parte referente ao resultado do julgamento, como passo a esclarecer. Em meu voto escrito, eu entendi que seria o caso de rejeição total dos embargos de declaração, porque o valor descrito na denúncia estaria em aberto e, dessa forma, somente no juízo cível seria possível a exata definição do valor desviado dos cofres públicos. No entanto, o ministro Dias Toffoli abriu divergência, concluindo o seu voto nos seguintes termos, aspas, voto pelo acolhimento parcial dos presentes embargos, tão somente para, atribuindo efeito integrativo ao julgado, esclarecer que João Paulo Cunha foi condenado a título de peculato com base no valor de R$ 536.440,55, exatamente nos termos constantes da denúncia. Fecha aspas. Após intenso debate, eu reajustei o meu voto para acolher em parte os embargos nos termos da divergência trazida pelo ministro Dias Toffoli, o que, por erro, não ficou devidamente ajustado na ementa publicada. Assim, eu acolho os embargos no ponto para determinar a correção da ementa do acordo. No tocante ao pedido de retificação da parte final do dispositivo do acordo, também identifico a necessidade de correção. O embargante alega que a parte final do dispositivo gera dúvida, uma vez que o valor foi fixado para os fins do artigo 33, parágrafo 4º do Código Penal,
e não, aspas, sem prejuízo do parágrafo 4º do artigo 33 do Código Penal. Fecha aspas. O dispositivo ficou assim redigido. Vistos, relatados e discutidos esses autos, acordam os ministros do Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária, sob a presidência do ministro Joaquim Barbosa, na conformidade da ata do julgamento e das notas taquigráficas, por unanimidade nos termos do voto do relator, em acolher em parte os embargos de declaração para consignar que, para fins penais, quanto ao delito de peculato, será válido o valor consignado na denúncia de R$ 536.440,55, sem prejuízo do parágrafo 4º do artigo 33 do Código Penal. Após a leitura desse dispositivo, eu concluo que, efetivamente, a dúvida é justificável no que diz respeito à finalidade da fixação do valor para o crime de peculato. De fato, a pretensão integrativa, também nesse ponto, deve ser acolhida para esclarecer que o valor definido no acórdão, de R$ 536.440,55, foi adotado exatamente por razões de ordem penal, considerada a necessidade de sua fixação para permitir a progressão do regime, na forma do artigo 33, parágrafo 4º, e do artigo 63 do Código de Processo Penal. Assim, eu acolho os embargos de declaração para substituir o 6º parágrafo da ementa do acórdão, que passará a ter a seguinte redação, aspas, devem ser parcialmente acolhidos os presentes embargos, tão somente para, atribuindo efeito integrativo ao julgado, esclarecer que João Paulo Cunha foi condenado a título de peculato com base no valor de R$ 536.440,55, exatamente nos termos constantes da denúncia. Aplicação dos artigos 33, parágrafo 4º do Código Penal e 63, parágrafo único do Código de Processo Penal. Segundo, para retificar o cabeçalho e o último parágrafo da ementa para embargos parcialmente acolhidos. E terceiro, e final, para determinar a retificação do dispositivo do acórdão para dele excluir a expressão sem prejuízo do parágrafo 4º do artigo 33 do Código Penal. É como voto. Ministro Roberto Vossa Excelência. Ministro Theori. De acordo. Ministra Rosa. De acordo, presidente. Ministro Luiz Fux. De acordo. Ministro Dias Toffoli. Ministra Carmen Lúcia. Acompanho Vossa Excelência. De acordo. Ministro Lewandowski. Ministro acordo. Gilmar Mendes. Ministro Marco Aurélio. De acordo, Ministro Celso de Mello. Proclamo o resultado. Acolhidos parcialmente os embargos, decisão unânime. Nos termos do voto do relator. Bem, senhores ministros, trago agora, em questão de ordem, o encaminhamento do início da execução das penas transitadas em julgado. Aliás, nesse sentido, na noite de ontem, o excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República peticionou nos autos no seguinte sentido. O Procurador-Geral da República vem expor e requerer o que se segue. No dia 18 de setembro próximo passado, o plenário desse Supremo Tribunal Federal reconheceu a possibilidade de interposição de embargos infringentes em caso de condenação em sede originária, em que tenha havido pelo menos 4 votos favoráveis aos condenados. Em relação aos réus que não poderão ajuizar os embargos infringentes, as condenações são imutáveis, uma vez que já apreciados os embargos de declaração e não alteradas as penas,
salvo se eventualmente conferidos efeitos infringentes aos declaratórios. Há 10 réus que, em tese, poderão ajuizar os embargos infringentes em relação unicamente a partes das condenações. Quanto ao restante das penas fixadas e que não podem ser objeto dos embargos infringentes, as condenações igualmente são definitivas. É entendimento sedimentado no âmbito desse Supremo Tribunal Federal que não há necessidade de aguardar o julgamento de todos os recursos que as defesas interponham para a determinação de imediato cumprimento das penas, notadamente quando já apreciados e rejeitados os primeiros embargos de declaração ajuizados contra a decisão condenatória do plenário. No dia 10 de outubro próximo passado, foram publicados todos os acórdãos referentes ao julgamento dos embargos de declaração. Segundo se tem notícia, foram interpostos embargos de declaração por vários réus. As consequências lógica e jurídica da sentença condenatória imutável em relação às penas que não são mais passíveis de alteração é que a execução deva ser imediata. Nessa linha, se não conhecidos ou rejeitados os novos embargos de declaração ou até providos em parte, as consequências lógica e jurídica da decisão condenatória imutável é que a execução deve ser imediata. Isto posto, disse o Procurador-Geral, requer, primeiro, a execução imediata de todas as penas fixadas em relação aos réus condenados e que não possuem direito a embargos infringentes. Segundo, a execução imediata das penas fixadas em relação aos demais réus, salvo daquelas que podem ser objeto, em tese, de revisão em sede de embargos infringentes. Eu queria submeter uma questão de ordem, mas aguardo a sua Pode ser. Qual é a questão de ordem? Questão de ordem sumariamente colocada, senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência e seus eminentes pares, o eminente Procurador-Geral da República, é a seguinte: nós tomamos conhecimento da douta manifestação da Egrégia Procuradoria-Geral da República apenas hoje pelos jornais e agora, evidentemente, pela leitura da respeitável manifestação ministerial, agora na manifestação de Vossa Excelência. Nós não fomos em nenhum momento convidados a nos manifestarmos sobre este pleito do Ministério Público Federal. E, com a devida vênia, o que a defesa pede, falo aqui em nome do deputado federal João Paulo Cunha, é que seja aberta a oportunidade de nós nos manifestarmos sobre este relevantíssimo tema que diz com a possibilidade da imediata expedição de ordem de prisão, inclusive em relação àqueles acusados que tenham exercitado, tenham manejado os embargos infringentes. Se bem pude compreender a manifestação na parte final do eminente Procurador-Geral da República, ela é no sentido de que, em relação àquelas penas que não são objeto de embargos infringentes, deve, desde logo, iniciar-se o cumprimento da pena. Ora, senhor presidente, por este e outros tantos motivos, com a devida e máxima vênia de quem pense diferentemente, a defesa deveria ser chamada para exercer o contraditório, apresentar as suas razões, submetê-las ao egrégio colegiado, para que então, de posse destes argumentos, depois de um contraditório prévio, a egrégia corte se manifestasse. Esta, então, é a questão de ordem que, respeitosamente, submeto a Vossa Excelência e seus eminentes pares. Muito obrigado. A questão será submetida, evidentemente, o colegiado se pronunciará. Mas o que eu tenho a dizer é que eu já iria trazer uma questão de ordem abrangendo tudo o que consta por iniciativa do relator, tudo o que consta da petição do Procurador-Geral, me parece ser consequência natural do estágio em que o processo se encontra. Nós já acabamos de deliberar sobre os segundos embargos de declaração, não é?
Não me parece. Eu acho que temos que tirar consequência de tudo aquilo que foi decidido aqui hoje, nessa tarde, independentemente do que tenha peticionado ou pedido o Procurador-Geral. Eu não terminei, ministro Lewandowski. Não terminei ainda o meu voto. Passo a palavra a Vossa Excelência em seguida. Com efeito, senhores ministros, eu entendo que operou-se o trânsito em julgado integral relativamente às penas impostas aos seguintes réus: Emerson Palmieri, Enivaldo Quadrado, Jacinto Lamas, José Borba, Romeu Queiroz, Roberto Jefferson, Simone Vasconcelos, Vinícius Samarani, Rogério Tolentino, Bispo Rodrigues, Pedro Correia, Pedro Henri e Valdemar Costa Neto. Há situações distintas entre esses. Alguns não recorreram, outros sequer tinham direito a embargos infringentes. Eu vou esclarecer. Cumpre assinalar, por outro lado, que, apesar de os réus Vinícius Samarani, Rogério Tolentino, Henrique Pisolato, Bispo Rodrigues, Valdemar Costa Neto, Pedro Correia e Pedro Henri terem protocolizado petição veiculando embargos infringentes, nenhum desses mencionados obteve 4 votos absolutórios relativamente às condenações que lhes foram impostas pelo plenário deste Supremo Tribunal Federal. Razão pela qual, por não preencherem o requisito objetivo definido no artigo 333 do Regimento Interno, tal recurso não impede o reconhecimento do trânsito em julgado da condenação. Eu saliento ainda que a ré Simone Vasconcelos obteve 4 votos absolutórios apenas em relação ao crime de formação de quadrilha, pelo qual, contudo, não lhe foi imposta qualquer sanção penal, uma vez que ocorreu, em relação a esta pena, a extinção da pretensão punitiva estatal alcançada pela prescrição da pena concretamente aplicada. Assim, também em relação a esta ré, deve ser dado início à execução integral do acórdão. Por fim, operou-se ainda o trânsito em julgado relativamente aos seguintes réus e crimes. Marcos Valério. Marcos Valério obteve 4 votos absolutórios apenas em relação ao crime de formação de quadrilha, pena de 2 anos e 11 meses. Ele foi condenado a 4 anos e 1 mês pelo crime de corrupção ativa, do item 3.1, 9 votos contra 2. Não cabem, portanto, embargos infringentes contra esta condenação. Transitou em julgado a pena com relação a esse réu, salvo no que diz respeito ao crime de quadrilha, que está submetido aos embargos infringentes. Foi condenado ainda a 4 anos e 8 meses pelo crime de peculato, do item 3.1, por 9 votos contra 2 absolutórios. Não cabem embargos infringentes contra essa condenação. Transitou, portanto, em julgado. Foi condenado a 5 anos, 7 meses e 6 dias pelos crimes de peculato dos itens 3.2 e 3.3. Votação unânime. Consequência, também não cabem embargos infringentes em relação a essa condenação. Foi condenado ainda a 3 anos e 1 mês pelo crime de corrupção ativa, do item 3.3. Votação igualmente unânime. Incabíveis, portanto, os embargos infringentes quanto a essa condenação. Foi condenado ainda a 6 anos, 2 meses e 20 dias pelos crimes de lavagem de dinheiro, do item 4. Votação unânime. Não cabem
embargos infringentes, trânsito em julgado. Condenado ainda a 7 anos e 11 meses pelo crime de corrupção ativa do item 6, condenação também unânime, incabível, portanto, embargos infringentes, ocorreu, portanto, trânsito em julgado. E, por fim, foi condenado a 5 anos e 10 meses pelo crime de evasão de divisas do item 8, votação unânime. Portanto, não preenchido o requisito do artigo 333 do Código do Regimento Interno, não cabendo embargos infringentes contra essa condenação, tendo se operado o trânsito em julgado. Em seguida, a situação de Ramon Rolebar. Ramon Rolebar teve apenas 4 votos absolutórios, única e exclusivamente em relação ao crime de formação de quadrilha. No mais, ele foi condenado a 2 anos e 6 meses pelo crime de corrupção ativa do item 3.1, 9 votos contra 2, incabíveis, portanto, os embargos infringentes, tendo-se operado o trânsito em julgado. Foi condenado ainda a 3 anos pelo crime de peculato do item 3.1, 9 votos contra 2, mesma situação, trânsito em julgado. Condenado a 3 anos, 10 meses e 20 dias pelos crimes de peculato dos itens 3.2 e 3.3, votação unânime, mesma situação. Inadmissíveis os infringentes, trânsito em julgado. Condenado a 2 anos e 8 meses pelo crime de corrupção ativa do item 3.3, votação unânime. Incabíveis infringentes, trânsito em julgado. Condenado a 5 anos e 10 meses pelos crimes de lavagem de dinheiro do item 4, votação unânime. Incabíveis os infringentes, trânsito em julgado. Condenado a 5 anos e 10 meses pelos crimes de corrupção ativa do item 6, incabíveis, votação unânime, incabíveis os infringentes contra esse crime, trânsito em julgado. Condenado a 3 anos e 8 meses pelos crimes de evasão, pelo crime de evasão de divisa do item 8, votação unânime, mesma situação, incabíveis os infringentes, trânsito em julgado. Cristiano Paz também obteve 4 votos absolutórios apenas em relação ao crime de formação de quadrilha. Foi condenado a 2 anos e 6 meses pela corrupção ativa do item 3.1, 9 a 2, incabíveis os infringentes, trânsito em julgado. 3 anos pelo crime de peculato do item 3.1, 9 votos contra 2, incabíveis os infringentes, trânsito em julgado. 3 anos, 10 meses e 20 dias pelos crimes de peculato dos itens 3.2 e 3.3, votação unânime. Incabíveis os infringentes, trânsito em julgado. Condenado a 2 anos e 8 meses pelo crime de corrupção ativa do item 3.3, votação unânime. Incabíveis os infringentes, trânsito em julgado. Condenado a 5 anos e 10 meses pelos crimes de lavagem de dinheiro do item 4, votação unânime, incabíveis os infringentes, trânsito em julgado. Condenado a 5 anos e 10 meses pelos crimes de corrupção ativa do item 6, votação unânime, incabíveis embargos infringentes, trânsito em julgado. Cátia Rabelo obteve 4 votos absolutórios apenas em relação ao crime de formação de quadrilha, 2 anos e 3 meses. Foi condenada a 5 anos e 10 meses pelos crimes de lavagem de dinheiro do item 4, votação unânime, não cabe embargos infringentes, trânsito em julgado. 4 anos pelo crime de gestão fraudulenta de instituição financeira do item 5, votação unânime, não cabem embargos infringentes,
trânsito em julgado. Condenado a 4 anos e 7 meses pelos crimes de evasão de divisas do item 8, 9 votos contra 1 voto absolutório. Incabíveis os infringentes, trânsito em julgado. José Roberto Salgado, mesma situação, obteve apenas 4 votos para o crime de formação de quadrilha, pena de 2 anos e 3 meses, foi condenado a 5 anos e 10 meses por lavagem de dinheiro do item 4, votação unânime, incabíveis os infringentes, trânsito em julgado. 4 anos pelo crime de gestão fraudulenta de instituição financeira do item 5, votação unânime, incabíveis os infringentes, trânsito em julgado. E, por fim, 4 anos e 7 meses pelos crimes de evasão de divisas do item 8, 9 votos contra 1 voto absolutório. Incabíveis os embargos infringentes, trânsito em julgado. Delúbio Soares. Delúbio Soares obteve 4 votos absolutórios para o crime de formação de quadrilha, 2 anos e 3 meses. Foi condenado ainda a 6 anos e 8 meses pelo crime de corrupção ativa, votação unânime. Não cabe infringentes contra essa condenação, contra essa parte da condenação, trânsito em julgado. José Genuíno obteve 4 votos absolutórios para o crime de formação de quadrilha e foi condenado ainda a 4 anos e 8 meses pelos crimes de corrupção ativa, 9 votos contra 1 voto absolutório. Não cabem embargos infringentes com relação a esse crime de corrupção ativa, trânsito em julgado. José Disseu obteve 4 votos absolutórios apenas para o crime de formação de quadrilha, 2 anos e 11 meses. Foi condenado a 7 anos e 11 meses pelos crimes de corrupção ativa, 8 votos contra 2 votos absolutórios. Não cabem embargos infringentes contra a decisão relativa ao crime de corrupção ativa, trânsito em julgado. João Paulo Cunha foi condenado a 3 anos pelo crime. João Paulo Cunha obteve 4 votos absolutórios para o crime de lavagem de dinheiro. 5 votos absolutórios. Não faz diferença, é apenas um erro, não é? Foi condenado ainda a 3 anos e 4 meses pelo crime de peculato do item 3.1. 9 votos contra 2 votos absolutórios. É isso? 9 a 2. Com relação a... Sim. Não cabem embargos infringentes quanto a essa condenação por peculato. Assim, senhores ministros, em todos esses casos, com exceção do caso do João Paulo Cunha, que agora foram acolhidos os segundos embargos de declaração, mas não decretado o caráter protelatório, por razões óbvias, eu entendo que é imperativo dar imediato início à execução do acórdão condenatório, devendo ser decretado o trânsito em julgado das condenações contra as quais não cabem embargos infringentes. Como consequência, eu não vou ler a íntegra do meu voto, mas me aguardo para o posicionamento do colegiado. Mas as providências que eu determino são as seguintes: que seja de imediato certificado o trânsito em julgado do acórdão condenatório, independentemente da publicação deste acórdão. Certamente o ministro Marco Aurélio ficará vencido neste ponto. Relativamente aos seguintes réus. Em relação a esses réus, eu declaro o trânsito em julgado integral. São os seguintes: os 3 primeiros não recorreram, inclusive. Emerson Palmieri, Enivaldo Quadrado,
Jacinto Lamas, José Borba, Romeu Queiroz, Roberto Jefferson, Simone Vasconcelos, Vinícius Samarani, Rogério Tolentino, Bispo Rodrigues, Pedro Correia, Pedro Henri e Valdemar Costa Neto. Com relação a esses, a ordem não... Peço escusas, porque acho que a ordem dos que não recorreram não é bem essa. Então, com relação a esses 13 réus, eu proponho que seja certificado o trânsito em julgado integral do acórdão condenatório, independentemente da publicação. Senhor presidente, uma questão de Por ordem. certificado o trânsito em julgado do acórdão condenatório parcial dos seguintes réus. São aqueles que eu li no segundo momento, destacando os crimes em relação aos quais eles obtiveram 4 votos absolutórios. São os seguintes: Marcos Valério, salvo quanto ao crime de formação de quadrilha. Ramon Rolebar, salvo quanto ao crime de formação de quadrilha. Cristiano Paz, salvo quanto ao crime de formação de quadrilha. Cátia Rabelo, salvo quanto ao crime de formação de quadrilha. José Roberto Salgado, a mesma situação. Decretar o trânsito em julgado, salvo quanto ao crime de formação de quadrilha. Delúbio Soares, salvo quanto ao crime de formação de quadrilha. José Genuíno, idem, exceção do crime de formação de quadrilha. José Disseu, salvo quanto ao crime de formação de quadrilha. E João Paulo Cunha, salvo quanto ao... João Paulo Cunha realmente tem uma situação excepcional, porque os seus embargos foram acolhidos parcialmente. Mas o crime em relação ao qual João Paulo Cunha obteve os 5 votos absolutórios, como informa aqui agora o ilustre advogado, foi o crime de lavagem de dinheiro. A segunda medida que eu proponho é que sejam lançados os nomes dos réus no rol dos culpados. Terceira medida: expedidos mandados de prisão para fins de cumprimento da pena privativa de liberdade no regime inicial legalmente correspondente ao quantum da pena transitada em julgado, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal. Seja informado via ofício o Tribunal Superior Eleitoral e o Congresso Nacional, para fins do artigo 15, inciso 3º da Constituição Federal. Seja extraída a carta de sentença na forma da Resolução 113 do Conselho Nacional de Justiça e o seu subsequente encaminhamento e distribuição ao Juízo de Execuções Penais do Distrito Federal, ao qual fica delegada a competência para a prática dos atos executórios, inclusive a emissão da guia de recolhimento, excluindo-se da delegação a apreciação de eventuais pedidos de reconhecimento do direito ao indulto, à anistia, à graça, ao livramento condicional ou questões referentes à mudança de regime de cumprimento de pena, por qualquer motivo, os quais deverão ser dirigidos diretamente a esta Corte, assim como outros pedidos de natureza excepcional, em que o juízo entenda conveniente ou necessário o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal. Propõe ainda que se dê ciência ao juízo da execução penal do Distrito Federal acerca desta delegação e dos seus limites. O juiz delegado deverá encaminhar a esta Corte, tão logo proferidas, cópias de todas as decisões tomadas no curso do processo executório desta condenação. As cópias das decisões a serem encaminhadas a esta Corte pelo Juízo das Execuções Penais deverão ser autuadas em apartados e apensadas à ação penal 470, com conclusão imediata ao relator, que poderá revogá-las, alterá-las ou ratificá-las quando for o caso. Deverá constar do mandado de prisão
a necessidade de imediata comunicação a este Supremo Tribunal Federal e à Vara de Execuções Penais do Distrito Federal da data e do efetivo cumprimento. Eu gostaria de acrescentar, com relação àqueles que obtiveram pelo menos 4 votos absolutórios, que a determinação de cumprimento imediato tem um significado importante. Ela é mais vantajosa porque significará o início de cumprimento de pena em um regime mais brando do que aquele que consta, pelo menos até hoje, nas condenações. Ou seja, o indivíduo que está condenado a 9, 10, 12 anos, se decotarmos a condenação na qual ele obteve os 4 votos, ele seguramente começará cumprindo pena em regime semiaberto e não no regime fechado, caso esperássemos até o julgamento final dos embargos infringentes. Este é o meu voto. Senhor presidente, pela ordem. Vossa Excelência me permite. Senhor presidente, a petição ou a questão de ordem formulada da tribuna é prejudicial ao julgamento de mérito da questão de ordem veiculada por Vossa Excelência neste momento. Eu tenho em mãos, e Vossa Excelência distribuiu, teve a gentileza de distribuir a todos os ministros, creio, uma petição subscrita pelo Procurador-Geral da República, que se inicia desta maneira: o Procurador-Geral da República vem expor e requerer o que se segue. E aí, depois de uma fundada argumentação, Sua Excelência, o Procurador-Geral da República, requer a execução imediata de todas as penas fixadas em relação aos réus condenados e que não possuam direito a embargos infringentes. Esta tem sido uma consequência das condenações, já é uma tese debatida nesta Suprema Corte e não constitui nenhuma novidade para o Supremo Tribunal Federal. Contudo, no que tange ao item B, que diz respeito ao segundo pedido do Procurador-Geral da República, nós temos uma novidade. Nós temos uma tese, um tema que jamais foi ventilado ao longo desses quase 8 anos de tramitação dessa ação penal 470, que é exatamente a seguinte: a execução imediata das penas fixadas em relação aos demais réus, salvo daquelas que podem ser objeto, em tese, de revisão em sede de embargos infringentes. Ou seja, isso significa o fatiamento da decisão condenatória, a decretação parcial do trânsito em julgado. Mas há mais, senhor presidente. Vossa Excelência deu um despacho nesta petição com o seguinte teor: junte-se, 12 de novembro de 2013. É, portanto, um pedido da parte contrária, da acusação, formalmente juntado aos autos por Vossa Excelência na qualidade de relator da AP 470, e tendo em conta o princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório, que é garantido a todos os cidadãos, e tendo em conta o princípio da não surpresa, que é um princípio universal que rege o processo civil e penal em todos os países civilizados, eu penso data vênia e já encaminho meu voto e peço que Vossa Excelência tome essa questão de ordem a voto e me manifesto no sentido de que seja aberta a vista às partes para que eles tenham ciência do inteiro teor desta argumentação e que possam se manifestar
pelo menos com relação ao item B do requerimento do excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, que é uma novidade absoluta neste processo e creio que na doutrina da jurisprudência desse país. Ministro Lewandowski, eu não considero novidade alguma, porque essa peça foi protocolizada ontem à noite. As proposições que eu fiz agora no meu voto, que vou complementar, já estavam prontas, eram consequência do que eu tinha intenção de propor e efetivamente propus ao tribunal. Mas eu vou... Uma indagação que me parece relevante do ponto de vista processual. Portanto, a questão de ordem que Vossa Excelência suscita e os fundamentos em que se apoia para resolvê-la não consideram em momento algum o pleito formulado pelo ministro em momento algum, porque elas são consequência do que já deliberamos. Mas eu tenho algumas considerações a fazer em relação a essa execução parcial, não é? Que é uma questão efetivamente nova. O tribunal nunca se viu defrontado com uma situação, mesmo porque jamais julgou esses embargos infringentes. Embora haja jurisprudência a esse respeito. A súmula 354... Presidente, mas há um aspecto fundamental. Sim. Vossa Excelência poderia atuar no campo monocrático, no campo individual. Recebeu um requerimento do Ministério Público, que atua, no caso, não como fiscal da lei, mas como parte, como Estado acusador, e determinou a juntada ao processo. Um requerimento abrangente. Indaga-se se no processo nós temos acusados. Não se observa a medula do devido processo, que é o contraditório, mas, se Vossa Excelência, ao invés de trazer o tema ao plenário, com a petição, repito, juntada ao processo, decidisse, nós não poderíamos ter posteriormente, e aí se manifestando a defesa, um agravo com minuta apresentada? A resposta, a meu ver, é positiva. E o tribunal não está próximo do recesso, não está próximo das férias coletivas de janeiro. Estará se reunindo nas próximas semanas, em 2 dias da semana. Por que, então, não ouvirmos, para ter-se a observância ao devido processo legal, a defesa? Porque nós não precisamos, e aliás não precisamos da manifestação do Procurador-Geral para nada, já que ele não recorreu desde o primeiro momento. Eu lembro que no caso de Nathan Donadon, depois dos segundos embargos de declaração, a ministra Carmen, relatora, propôs a execução por ato de Sua Excelência, por ato da relatora. Me parece que é o que Vossa Excelência está propondo. Exatamente o que eu estou propondo. Questões distintas. Em relação a ele, sim, mas o pedido não altera em nada. Mas dei vista várias vezes, inclusive várias vezes naqueles embargos foram postos em mesa e ele pediu adiamento, que foi dado, e o revisor foi ouvido, encaminhava-se, inclusive, mesmo os embargos. O ministro Toffoli haverá de se lembrar. Agora, ministra Carmen, senhor presidente, pela ordem. Esses embargos de declaração, esses segundos embargos de declaração foram opostos há mais de 30 dias. Há mais de 30 dias. O Ministério Público teve, portanto, um tempo largo para peticionar, para contraditar os recursos dos réus. Não fez. Na véspera do julgamento esse que está marcado há 15 dias, ele intervém com uma petição e essa petição tem o efeito simplesmente de adiar o julgamento. Mas Vossa Excelência admitiu a petição. Ora, admitiu eu nem li a petição. Eu não li essa petição, li aqui agora. Vossa Excelência Porque ela foi improcedente. Olha, vamos deixar de lado essas manobras, ministro Lewandowski. Vossa Excelência, eu conheço muito bem o Vossa Excelência se contenha. Para Vossa Excelência, não use adjetivação.
Eu uso, meu ministro. Não use a adjetivação. Nós é ou estamos não aqui é manobra? a discutir ideias. É ou não Vossa é? Excelência é coordenador dos trabalhos. Estou coordenando. Tome os votos. Com muita tranquilidade, Tome os ministro. votos. Senhor presidente. Não há tranquilidade, não. Senhor presidente, Não está tendo tranquilidade. eu peço Isso, a palavra, o senhor ministro presidente. Lewandowski. Eu peço a palavra, senhor presidente. Pois não. Eu acho importante nós colaborarmos para a elucidação dessa questão formal, mas, evidentemente, não Temos que ser que cada razoáveis, um né? respeite a opinião alheia. Esse é o ponto basilar. ninguém Então, de eu nós somos juízes, eu suscitaria a seguinte questão. Essa formulação que Vossa Excelência fez, ela independeria de qualquer pedido. Esta é uma Já está atuação... pronta há mais de uma semana. Ainda que não disse. estivesse pronta, Vossa Excelência poderia fazê-lo no seu gabinete. Sim, claro. Porque Eu isso é uma disse providência isso claramente, não é? inerente ao seu ofício. O que é inerente ao seu ofício independe de requerimento da parte. Evidente. Por essa razão é que, ainda que não houvesse esse requerimento e Vossa Excelência propusesse isso aqui em plenário, isso poderia se submeter ao plenário, como também poderia não se submeter ao plenário se Vossa Excelência o fizesse... Eu poderia ter feito monocraticamente. Então, a questão formal é essa. Claro. Não há nenhuma necessidade, como o ministro Marco Aurélio destacou, de Vossa Excelência trazer o plenário. Mas já que trouxe, vamos ouvir o que o plenário tem a respeito. Tem a dizer a respeito. Processo, houve juntada, junte-se. Né? Ora, se o Ministério Público se pronuncia requerendo, inclusive, de forma larga a prisão como requeriu, nada mais natural do que ouvir a defesa, até mesmo para não se desqualificar este julgamento. Olha, eu volto a dizer, todas as proposições que fiz aqui hoje, o fiz sem levar em conta a petição protocolizada na noite de ontem pelo Ministério Público. Lembro. Por quê? Por que haveríamos de estar dependentes da vontade do Ministério Público que não recorreu das condenações? Não se manifestou ao longo dessa segunda, terceira fase do processo. Por quê? O que eu proponho aqui não é simplesmente consequência do julgamento por que dos Vossa segundos embargos de Excelência leu declaração. para o plenário o requerimento do O que eu pergunto ao colégio, ministro, eu pergunto ao colegiado é o seguinte. Só para rememorar. Quando das alegações finais do procurador Roberto Gurgel, ao final das alegações finais, ele não formulou um pedido Formulou pedido de prisão. Pleito novo. É um pleito novo porque não se cogitava de embargos infringentes. É um pleito absolutamente novo e Sua Excelência, o presidente, ao enunciar a questão de ordem como fundamento de seu voto, que concluiu, leu o requerimento do Ministério Público, inclusive as razões enunciadas pelo Procurador-Geral da República. Nós todos somos testemunhas disso. Ministro, olha aqui o que eu li. Eu disse o seguinte: trago agora, em questão de ordem, em consequência do que acabamos de decidir, trago a seguinte questão de ordem. Aliás, o eminente Procurador-Geral da República, na noite de ontem, ingressou com uma petição que vai no mesmo sentido daquilo que eu vou trazer na questão de ordem. Portanto, eu acho que isso é mero formalismo, é uma mera... é mais um fator de adiamento do fim desse processo. Diretamente perante o órgão colegiado, plenário, essa questão de ordem valeu-se de um fundamento previsto no regimento interno, que é o artigo 21, inciso 3º, e que dá ao relator a possibilidade de optar entre uma decisão monocrática ou submeter o tema à apreciação do colégio judiciário, portanto, do plenário do Supremo Tribunal Federal. Eu tenho certeza que esse é o fundamento regimental que justifica essa imediata submissão ao exame do plenário da questão de ordem que Vossa Excelência acaba de ler e de suscitar. Mas o ministro eu não terminei ainda
Vossa Excelência já colocou a sua questão de ordem? É que é uma questão de ordem em cima da fala do eminente ministro Não, Gilmar Mendes. Vossa Excelência não tem direito de contraditar. Não, nem quero fazer isso, questão de ordem. importante Vossa Excelência acha que eu contraditei da outra vez? O importante, senhor Vossa Excelência acha que eu Vamos contraditei alguém? Vamos ouvi-lo. Agradeço, Vossa Excelência. Mas eu queria dizer, em respeito a essa corte, que na minha fala anterior, eu não contraditei ninguém. Submeti uma questão de ordem Nós estamos ligada deliberando à sobre necessidade da manifestação da defesa. E vou fazê-lo da mesma forma agora, sem ousar, como nunca fiz, contraditar, muito menos alguém que tenho como meu mestre. E quero dizer muito claro o seguinte: Sua Excelência, o eminente ministro Gilmar Mendes, referiu aqui o caso do deputado Donadon, e Vossa Excelência mesmo deu conta de que aqui há uma diferença abissal. No caso do deputado João Paulo Cunha, os embargos por ele opostos integralmente, não parcialmente, nos 2 pontos. Então, naquele caso, fixou-se o trânsito em julgado desde logo, não para o deputado João Paulo Cunha. Por mais esta razão, senhor presidente, de reforço, é que se impõe a manifestação da defesa sobre esse tema relevante do ponto de vista da liberdade do cidadão. Contraditório é a alma, só isso. Senhores ministros, eu excluí o deputado João Paulo Cunha das considerações que fiz, nas quais eu excluí. Então ele não vai ser preso agora? Não. Eu disse muito claramente que o caso dele era diferente. Eu não havia entendido isso. Eu disse que era diferente por quê? Porque nós acolhemos os embargos de declaração. Então, mas é que não ficou claro isso para mim. Eu agradeço a manifestação que o deputado João Paulo Cunha está excluído. Já foi dito. Agradeço. Já foi dito por mim. Mas, senhores ministros, eu gostaria de tecer algumas considerações sobre a questão trazida pelo ministro Lewandowski. O ministro Lewandowski, e eu as havia preparado em relação exatamente à situação do deputado João Paulo Cunha, é que, além da condenação por lavagem de dinheiro, ele foi condenado pelos crimes de corrupção passiva, 3 anos de reclusão, e peculato, 3 anos e 4 meses de reclusão, com votação que não admite a interposição de embargos de infringentes. Ele obteve 9 votos condenatórios e apenas 2 votos absolutórios nas 2 condenações. Com estes embargos, esgotaram-se os recursos disponíveis no ordenamento jurídico nacional, inclusive com os embargos acolhidos integralmente, até mesmo pela via integrativa já está superada, já que o seu recurso foi acolhido. Por outro lado, a inexistência de recurso apto a modificar o acórdão no tocante aos crimes de peculato e corrupção passiva gera, como consequência processual imediata, o reconhecimento do trânsito em julgado da condenação relativamente a esses delitos. Eu, de pronto, registro que não desconheço o fato de que alguns juristas brasileiros defendem a tese da impossibilidade de decomposição da sentença em capítulos. Todavia, as razões que apresentam para esse entendimento fogem completamente à lógica processual que vem prevalecendo nesta Suprema Corte, conforme os fundamentos que passo a expor. Segundo parte considerável da doutrina brasileira, sempre que a sentença decide pedidos autônomos, ela gera a formação de capítulos também autônomos, que, por essa característica de independência, são juridicamente cindíveis. Essa conclusão decorre, logicamente, do fato de que as matérias julgadas em conjunto geram um processo autônomo e mais, o julgamento da demanda integrada por mais de uma pretensão exige um ato judicial múltiplo de procedência ou improcedência dos pedidos. No caso do direito processual penal, o julgamento múltiplo ocorre em razão da diversidade de fatos típicos imputados e das regras próprias ao concurso material de crimes. E isso é um ponto crucial. Nós estamos tratando de concurso material. Isso porque no concurso material de delitos, como é o caso dos autos,
exige-se sentença de estrutura complexa, com condenações múltiplas. Nessas hipóteses, o julgamento decorre exclusivamente das regras processuais de conexão e continência, e não da unicidade dos fatos e pretensões. Assim, descabe duvidar da plena autonomia dos capítulos, da independência da prova e da especificidade das penas impostas aos condenados para cada um dos crimes pelos quais foram processados. Em resumo, a multiplicidade de pretensões persecutórias impõe a emissão de juízo condenatório independente para cada pedido e, por consequência, permite a formação de coisa julgada autônoma para cada um dos capítulos que a compõem. Dessa constatação, decorre também a conclusão de que o trânsito em julgado refere-se à condenação e não ao processo. A coisa julgada material é a qualidade conferida pela Constituição Federal e pela lei à sentença ou acordo que põe fim a determinada lide, o que ocorre com o esgotamento de todas as possibilidades recursais quanto a uma determinada condenação, e não quanto ao conjunto de condenações eventualmente contidas num processo. O Código de Processo Civil, em seu artigo 467, conceitua a coisa julgada material da seguinte forma, aspas, denomina-se coisa julgada material a eficácia que torna imutável e indiscutível a sentença, não mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário. Fecha aspas. Por seu turno, a Lei de Execuções Penais, em seu artigo 105, preconiza que, aspas, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. Fecha aspas. Senhores ministros, exatamente esta a situação dos réus que têm condenação imutável e indiscutível por alguns crimes praticados em concurso de delitos. Nesses casos, a sentença ou acordo reveste-se da eficácia da coisa julgada material em toda a sua plenitude, não se admitindo a relativização ou mesmo aniquilamento dessa qualidade pela simples perspectiva de interposição de embargos infringentes com relação a um dos crimes praticados, os quais, pela autonomia própria, foram tratados em capítulos autônomos da decisão. Por esse fundamento de natureza lógica, eu concluo que a tese de inexistência da chamada coisa julgada progressiva, em caso de concurso material de delitos, é destituída de qualquer fundamento jurídico consistente. Relembro, inclusive, que este Supremo Tribunal Federal já editou 2 súmulas que, embora tratem preponderantemente de processo civil, consagram esse entendimento que consideram aplicável ao processo penal, por força do artigo 3º do Código de Processo Penal. Nos enunciados das súmulas que cito abaixo, o Supremo Tribunal Federal claramente aceita a possibilidade de execução da parte transitada em julgado de um acórdão, portanto, admite a sua decomposição em capítulos. Confira-se, a propósito, o que dizem as súmulas 514, inicialmente. Aspas, admite-se ação rescisória contra a sentença transitada em julgado, ainda que contra ele não se tenha esgotado todos os recursos. E a súmula que me parece crucial, a 354. Em caso de embargos infringentes parciais, é definitiva a parte da decisão embargada em que não houve divergência na votação. Com efeito, a unicidade do processo não pode resultar em esvaziamento absoluto dos efeitos da coisa julgada, tornando-a temporariamente inócua. Ou seja, não se pode transformar a parte irrecorrível da sentença em um simples texto judicial, retirando-lhe temporariamente a força executiva até que seja finalizado outro julgamento,
que inclusive em nada lhe afetará. Os embargos infringentes, cabíveis em todos aqueles casos que eu elenquei, não afetará em nada, em absolutamente nada, a parte sobre a qual já declaramos o trânsito em julgado nesta assentada, vencidos os ministros Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. No caso de João Paulo Cunha, o acórdão condenatório quanto aos crimes de peculato e corrupção passiva não admite mais impugnação, pois é irreformável e irrevogável, admitindo apenas a revisão criminal, nos termos da legislação processual. Eu faço, entretanto, uma ressalva com relação a esse tópico, tendo em vista o que eu já afirmei no início durante essa sessão, no sentido de que eu excluí a situação de João Paulo Cunha, tendo em vista a situação processual gerada na tarde de hoje. Com relação aos demais, eu entendo que está presente a condição inafastável à execução das penas relativas a esses dois delitos, haja vista que o título judicial condenatório encontra-se acobertado no ponto pela coisa julgada formal e material. Há, portanto, título judicial intangível, líquido e exequível, que, por consequência, permite a execução das reprimendas impostas à luz dos princípios da efetividade processual e da razoável duração dos processos. Anoto, por fim, que a execução parcial da condenação gerará a alteração do regime inicial de cumprimento da pena imposta aos réus que se encontram na situação que eu já tentei explicar há pouco. Eles passariam do regime fechado para o regime semiaberto em consequência desta execução que ora proponho. Trata-se de regime mais benéfico ao condenado, uma vez que a pena passará a ser regida pela regra do artigo 33, parágrafo 2º, inciso B do Código Penal. O condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 anos e não exceda 8, poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto. Isso não aconteceria se as penas, em sua integralidade, se aguardássemos até o fim incerto desse processo para executar a totalidade dessa pena. Sendo o regime de execução resultante da decomposição da coisa julgada mais benéfico ao condenado, nem mesmo sob o fundamento de que a medida causaria prejuízo a eventual direito subjetivo do réu de sofrer a execução conjunta da pena, pode ser invocado. Estaria essa alegação na contramão dos interesses dos condenados. Por consequência, eu reitero o que já disse e determino o início da execução na forma já preconizada no voto anterior que proferi. Ministro Ministro Barroso. Senhor presidente, nós vamos votar preliminar do advogado, né, se vamos ou não abrir vista. Eu penso que é uma questão prejudicial, antes do mérito. A questão está compreendida no voto. Sim, mas eu não sei se Vossa Excelência compreende. Precisa ver se a Corte compreende assim também. Se a Corte compreender assim... a Corte, ministro. Não, Vossa Excelência não vai ouvir. Eu estou ouvindo a Corte. Pois é, então eu proponho que se cinda o voto de cada ministro em 2 aspectos. Um primeiro aspecto, que é preliminar, é saber se, à vista da petição do Ministério Público, que Vossa Excelência juntou aos autos na noite de hoje, se será ou não aberta a vista à defesa com fundamento no princípio da ampla defesa e do contraditório. Essa é a primeira questão. A segunda questão diz respeito ao mérito da prisão imediata daqueles que não possuem mais recursos, ou seja, não têm mais a possibilidade de ajuizar embargos infringentes, e a prisão daqueles que têm embargos infringentes ainda em tese, direito aos embargos infringentes,
mas que começarão a cumprir a sua pena relativamente àquelas condenações onde se formou a coisa julgada material, mas não formal. Ministro Lewandowski, veja, Vossa Excelência, o absurdo dessa situação que nós chegamos. É inadmissível, é simplesmente absurdo. Um juiz condena alguém e depois ele vai ouvir essa pessoa sobre a execução da pena a que ele foi condenado. É nessa situação que chegamos. Presidente, quer dizer, uma observação de cunho prático. Vossa Excelência citou um caso aí. Eu vou ouvir. Não, sim. Vossa Excelência citou um caso aí que se daria, por exemplo, com um juiz criminal de primeiro grau. Ele profere a sentença condenatória e aí a questão é saber se é necessário, se depende do Ministério Público requerer a execução ou se é um ato de ofício. Eu peço licença apenas para colaborar com o debate para a leitura do artigo 147 do Código de Processo Penal, da Lei de Execuções Penais. Transitada e julgada a sentença que aplicou a pena restritiva de direitos, que aplicou a pena restritiva de direitos, o juiz da execução de ofício a requerimento do Ministério ou promoverá a execução, podendo, para tanto, requisitar meios necessários e etc. e tal. Então, a execução da pena é um ato do seu ofício. Como o ministro Marco Aurélio destacou, Vossa Excelência poderia tê-lo feito de ofício, como decorrência do seu ofício, e monocraticamente. Mas resolveu, conforme salientou o ministro Celso de Mello, na forma do regimento, trazer essa questão como questão de ordem. Questão de ordem. Muito bem. Então, esse é o aspecto que nós devemos deliberar. Quer dizer, essa é a questão que nós devemos analisar. E subtrai a manifestação da parte, porque se Sua Excelência, como juiz de direito, decidisse isoladamente, caberia agravo. A execução da pena, né? Da execução da pena... Sim, é parcial da pena, parcial, é que é um tema novo. Não só eu não decidi, trouxe ao plenário, e, por outro lado, nós estamos no Supremo Tribunal Federal. Mas, para mim, de real importância é a juntada de um requerimento abrangente ao processo. Pelo Ministério Público, pelo Estado acusador. O artigo 105 e aí não se ouve a defesa? É 105. É o mesmo artigo em que me apoio, porque a questão toda, ministro Gilmar, é saber o que é sentença transitada em julgado. Porque essa que é a grande novidade. Ninguém tem dúvida que quando transita a sentença em julgado, com base no artigo 105 da Lei de Execução Penal, o juiz determinará a expedição de guia de recolhimento e o réu será preso pelas autoridades competentes. Agora, resta saber aqui se pode, o que é a grande novidade que está sendo discutida neste plenário, e que foi agora arguida formalmente pela Procuradoria-Geral da República, é que se pode considerar trânsito e julgado parcial de uma decisão condenatória. Ou seja, eu posso até reconhecer em tese que existe a imutabilidade do ponto de vista material da decisão quanto a algumas condenações. Mas daí a dizer que houve trânsito em julgado formal, ou seja, a impossibilidade de ajuizamento de qualquer outro recurso, isto... vai uma grande diferença com relação a esses dois conceitos. É o trânsito em julgado material e formal, e a doutrina e a jurisprudência são tranquilas em fazer uma distinção entre esses dois aspectos. E o artigo 105, tradicionalmente, tem sido interpretado pela doutrina e pela jurisprudência como abrigando o conceito de trânsito em julgado formal. Agora, a grande novidade é que precisa ser debatido, a meu ver, com a defesa, que não teve oportunidade de se manifestar com relação a essa tese nova, inusitada, exatamente disso que se trata. Quer dizer, e realmente, como disse o ministro Marco Aurélio, nós teremos inúmeras sessões até o nosso recesso, e o prazo que se abrirá para a defesa, para se manifestar com relação a um pedido formal do Ministério Público, o que Vossa Excelência mandou juntar aos autos formalmente, certamente não implicará num atraso insuperável desse processo. Só para deixar bem claro,
da Lei de Execução Penal diz: transitando em julgado a sentença que aplicar a pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. Isso não depende, na verdade, de um debate para o contraditório. Isso está na alçada do juiz incumbido da execução. Quanto a essa outra temática, versada agora pelo ministro Lewandowski, nós temos uma vasta jurisprudência a propósito do assunto, mas eu lembraria apenas um acórdão da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence, dizendo: embargos infringentes, seu cabimento não impede a imediata prisão do réu quando recebidos, a prevalência dos votos vencidos não levaria à absolvição, mas apenas à redução da pena. Veja a peculiaridade. Nesse caso, os embargos infringentes teriam efeito suspensivo, mas eles não seriam hábeis a alterar, a não ser a quantidade da pena. Então, isto não impede a prisão. Habeas corpus 71 e 100 da relatoria do ministro Sepúlveda. Portanto, aqui nós estamos falando de trânsito em julgado material, sim. Ministro, quanto a isso, eu, inclusive, eu acompanho. Mas a questão que se coloca é outra. Diz respeito a uma preliminar. Ser juntado ao processo uma peça do Ministério Público com um dado requerimento e houve a juntada, se é preciso ou não ouvir a defesa. Para mim, a resposta é positiva. Ministro Barroso, Vossa Excelência, por favor, pronuncie-se sobre as duas questões. A questão foi... Pois não? Ao trânsito em julgado e a execução da pena. Eu falo pelo réu Pedro Henri Neto. Vossa Excelência, considerando em seu voto o trânsito em julgado... Questão de fato, por favor. Pois não. Apenas questão de fato. Questão de fato. Vossa Excelência noticiou também aqui que foi aviado os embargos infringentes com relação a esse réu. E nesses embargos infringentes, a despeito do que já foi decidido nesse tribunal com relação à necessidade de 4 votos, nós fazemos uma outra consideração, onde nós entendemos que, por não estar completo esse plenário, esse voto seria, a necessidade dos 4 votos seria parcial. Nós tivemos, o deputado Pedro Henri teve 3 votos em 2... Isso não é questão de fato. Eu agradeço a você. Excelência, é questão de fato, no sentido de que jurídica. houve o aviamento desses embargos infringentes e que não teve manifestação do relator. Olha, eu agradeço a Vossa Excelência. Ministro Barroso. Questão de ordem. A valsa das questões de ordem, não é? Questão de fato. Simplesmente falo pelo réu Valdemar Costa Neto. Sim. Os embargos infringentes dele foram manejados com base também na perda de mandato, na perda imediata de mandato. E nessa questão, ele teve sim 4 votos favoráveis, 4 votos divergentes, e por isso eles foram manejados por essa corte, sendo cabíveis, portanto. Ministro Barroso? Portanto, devo votar a preliminar e a questão de fundo. Sim. No tocante à preliminar, também eu entendo que, por se tratar de providência que pode ser tomada de ofício pelo juiz, como consequência natural da decretação do trânsito em julgado e, portanto, por independer de pedido do Ministério Público, não há necessidade do contraditório. Pois não. De boa ordem dos trabalhos, talvez fosse importante apenas ouvir cada ministro sobre essa questão prévia. E depois, tal seja a solução, nós então passaremos... Isso é o regimento interno, mas como o Supremo tudo pode, principalmente Sua Excelência o Presidente... Essa é uma proposta que eu faço para que fôssemos ouvidos preliminarmente sobre essa questão suscitada da tribuna. Vamos fazer como sempre fizemos. Portanto, eu entendo. Portanto, prestando todas as homenagens à defesa e entendendo que o contraditório é da essência do devido processo legal, penso, todavia, que não seja o caso aqui, por ser uma providência que pode ser decretada de ofício e que independe de requerimento do Ministério Público. Portanto, eu voto pelo não acolhimento da preliminar. Vossa
Excelência aplica o dispositivo da Lei de Execução e o artigo 675 do Código de Processo Penal. E do Código de Processo Penal. Ministro Teori. Em particular, eu também acompanho Vossa Excelência. O artigo 105 da Lei de Execução Penal autoriza a execução ex officio e, pelo que eu entendi da questão de ordem submetida por Vossa Excelência está submetendo ao tribunal um juízo a respeito do trânsito de julgado ou não da condenação. Vossa Excelência está submetendo à consideração do plenário uma decisão a respeito do que pode, desde logo, ser executado e do que não pode ser executado. Eu penso que essa providência de Vossa Excelência é uma providência, vamos dizer, louvável nesse sentido, já que Vossa Excelência poderia até mesmo decidir monocraticamente a respeito. Então, penso que é dispensável para esse efeito a ouvida da parte contrária a respeito do pedido do Ministério Público, que, aliás, não está sendo objeto de exame nessa questão de ordem. Ministra Rosa. Eu também, senhor presidente, pedindo ver nos entendimentos contrários, entendo que, como a Lei da Execução Penal autoriza que o julgador adote as providências propostas por Vossa Excelência, constatado o trânsito em julgado, independentemente de requerimento do Ministério Público, nada impede que hoje o tribunal delibere a respeito. Especificamente quanto à petição do Ministério Público Federal, eu confesso a Vossa Excelência que dela só tinha notícia pela imprensa, porque na realidade não recebi cópia e ouvi agora a leitura que Vossa Excelência fez. Entendo que Vossa Excelência, como relator, poderia, como o eminente ministro Celso de Mello já destacou, com base no regimento interno, optar por não decidir monocraticamente e submeter a questão à deliberação do plenário. O plenário poderia não conhecer da petição, então, juntada porque seria submetida à deliberação do plenário, ou então, deliberando de ofício, junto com Vossa Excelência, na linha proposta, entender prejudicado o exame da petição nos moldes, do requerimento nos moldes como foi colocado. Eu acompanho Vossa Excelência. Ministro Luiz Fux. Senhor presidente, ainda que não houvesse nenhum dispositivo legal nesse sentido, é a regra basilar de processo que naquelas atividades em que o juiz pode agir de ofício, independe do requerimento da parte. De sorte que eu acompanho todos que já se pronunciaram nesse sentido, de que Vossa Excelência poderia fazê-lo de ofício sem contraditório. Ministro Dias Toffoli. Senhor presidente, Vossa Excelência é o relator do processo. Vossa Excelência trouxe os recursos pendentes da competência da relatoria de Vossa Excelência. Existem outros que estão colocados e que, em razão da determinação regimental, deverão, provavelmente, se já não o foram, ser redistribuídos ao eminente ministro Luiz Fux, que recebeu a primeira distribuição do primeiro embargo infringente. Pois bem, Vossa Excelência é o relator do processo. Ao fim do julgamento dos recursos sob a competência de Vossa Excelência pelo plenário, Vossa Excelência propõe uma questão de ordem. Essa questão de ordem que Vossa Excelência propõe, e Vossa Excelência é o relator, precede qualquer outra deliberação, porque senão nós vamos ter situações em que indiretamente se destitui o próprio relator. Claro. Vamos ter então que primeiro decidir a questão de ordem colocada da tribuna, ou então a petição da parte, se o relator, que é o condutor do processo, está colocando uma outra questão de ordem. Então, em deferência ao papel de cada um de nós, todos nós temos processos, todos nós trazemos processos a julgamento. Sendo e estando na qualidade de relator, eu penso que a Corte deve sempre dar preferência ao julgamento da questão de ordem colocada pelo relator do processo, que funcionalmente é exatamente aquele que vai reportar aos colegas a sua visão e o seu juízo sobre a causa. Por isso, uma vez que Vossa Excelência coloca uma questão de ordem, que é
até parece, pelo que eu entendi da leitura da petição do Ministério Público, a questão de ordem de Vossa Excelência é mais abrangente, inclusive do que a própria questão trazida em petição do ilustre Procurador-Geral da República ou da questão colocada da tribuna. Eu entendo que, uma vez julgada a questão de ordem colocada por Vossa Excelência, seja em um sentido ou em outro, estarão prejudicadas, seja a petição do Ministério Público, seja as questões de ordem trazida da tribuna. Ou seja, esta questão preliminar está embutida na questão de ordem trazida por Vossa Excelência. Então, eu voto no sentido de julgarmos a questão de ordem colocada por Vossa Excelência na qualidade não de presidente, na qualidade de relator do processo. Ministra Carmen. Também eu, presidente. Ministra Carmen. Peço vênia aos entendimentos contrários e até entendendo perfeitamente a posição dos advogados, porque qualquer novidade no processo, em princípio, muito mais no processo penal, devem ser do seu conhecimento. Mas, neste caso específico, como Vossa Excelência apresenta em questão de ordem que vai ser resolvida por este plenário, como a legislação é taxativa no sentido de que Vossa Excelência, ou de que o relator, ou de que o juiz, no caso o colegiado, vai decidir sobre esta execução, o que é o trânsito, o que não é. E, principalmente, como pela norma legal e também na sua esteira regimental, Vossa Excelência poderia ter decidido até mesmo monocraticamente, em que pese e reconhecer que isto viria de toda sorte ao colegiado, por exemplo, pela via do agravo. Eu também acompanho Vossa Excelência dizendo que, se a ministra Rosa, eu também não li a petição do Ministério Público, não me foi encaminhada. A ministra Rosa afirma que leu pelo jornal e eu soube pela ministra Rosa, e agora pela leitura de Vossa Excelência. Portanto, eu acompanho Vossa Excelência no que se refere especificamente a este ponto, mas deixando claro que entendo perfeitamente a posição dos advogados por se cuidar de uma matéria que é nova, mas que será tratada sem prejuízo algum, porque qualquer prejuízo teria que ser realmente levado ao seu conhecimento prévio. Senhor presidente, como eu já manifestei, um princípio fundamental do processo penal e também do processo civil é o princípio do contraditório, é o princípio da ampla defesa. Nós temos aqui uma tese nova que está sendo levada pela primeira vez ao plenário desta Corte. Nós temos um requerimento do Procurador-Geral da República formalmente juntado ao processo por Vossa Excelência e, em homenagem a esses princípios constitucionais, são princípios universais, juntamente com aquele outro que eu já mencionei, que é o princípio da vedação da surpresa para as partes, a mim me parece absolutamente fundamental, sob pena até de nulidade, que se abra a vista e se permita, no prazo razoável, prazo regimental, que a defesa se manifeste sobre esses aspectos, sobre esses pontos. Eu quero acrescentar, senhor presidente, que nós estamos diante de um processo atípico, de um processo único, seja por sua magnitude, seja pelas teses novas que nós estamos discutindo. E, diferentemente do que ocorre na execução comum, que se dá, via de regra, na primeira instância, onde se aplica tranquilamente o artigo 105 da Lei das Execuções Penais, aqui não cabe mais recurso. Na primeira instância, contra a decisão do primeiro grau, cabe agravo de instrumento, agravo em execução, cabe eventualmente o habeas corpus. Nós temos várias instâncias recursais. Aqui o julgamento é único e final. E, portanto, seria de toda a conveniência que nós respeitássemos esse princípio do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, que são princípios que integram a própria noção de democracia. Portanto, eu acolho a questão de ordem formulada da tribuna para que se abra vista à defesa e, no prazo de 5 dias, se permita que ela se manifeste. Presidente, também pedindo vênia aos que pensam em contrário, acompanho a proposta trazida por Vossa Excelência, ressaltando o brilho, o empenho, o cuidado do trabalho dos advogados, especialmente do doutor Toron, mas entendo que, nesse caso, estamos a discutir tão somente a execução da pena, em tese, a possibilidade de execução da pena de uma sentença já transitada em julgado, que não depende, portanto, de
requerimento do Ministério Público, como Vossa Excelência destacou. A proposta do Ministério Público sequer foi objeto de consideração na questão de ordem posta por Vossa Excelência, de modo que com essas brevíssimas considerações, e tendo em vista o que estabelece o próprio direito positivo, o artigo 105 da Lei de Execução Penal e o próprio regimento interno do Supremo Tribunal Federal, eu acompanho Vossa Excelência. Eu informo ao tribunal, eu esqueci de dizer, tomei conhecimento da peça do Ministério Público pelo noticiário da televisão das 22 horas. Eu indago se isso seria razoável, não é? Interrompermos uma deliberação que está marcada já há 15 dias. O juiz não pode submeter o seu ofício à vontade das partes. Isso, Marco Aurélio. Presidente, e o mais interessante no contexto é que ainda temos embargos infringentes que não passaram sequer pelo juízo primeiro de admissibilidade. Alguns já. O primeiro já, pelo plenário, e outros eu mesmo já fiz. Estamos a queimar etapas para proclamar a preclusão maior do título judicial condenatório e determinar a expedição dos mandados de prisão. Presidente, desde os primeiros dias, aprendi que o direito, principalmente o instrumental, é orgânico e dinâmico, e que processo é, acima de tudo, liberdade em seu sentido maior. É saber o que pode ou não ocorrer na tramitação de uma causa, na tramitação de uma ação. O que houve na espécie? Nós fomos convocados para julgar, no dia de hoje, embargos declaratórios. Então, somente isso. Tivemos notícia, porque a internet tem velocidade ímpar, não bastasse até mesmo a rádio corredor, tivemos notícia de um requerimento formal do Estado acusador para, nesta sentada, ir-se adiante e promover-se na sentada em que acabamos de julgar embargos declaratórios, sem a confecção sequer do acórdão, promover-se a execução do julgado. Vossa Excelência recebeu a petição e a acolheu para encartá-la no processo, despachando, eu não sei a que horas foi formalizado esse despacho, despachando em 12 de novembro, junte-se. Isso é etiqueta, ministro. Isso é etiqueta. Isso é feito automaticamente pelos nossos... Não sabia que Vossa Excelência assinava as coisas automaticamente, sem ler. Não sabia, não sabia. Para dizer junte-se, você não precisa... Porque julgo os outros por mim. Eu não assino nada sem ler. Eu li aqui hoje. A petição foi lida por mim e pelo ministro Ricardo Lewandowski. A petição deu entrada no protocolo no dia de ontem, estou vendo aqui o carimbo, às 18 horas. E o requerimento é um requerimento abrangente, é um requerimento que está desdobrado em duas alíneas. A primeira linha, na qual se pretende a execução imediata de todas as penas fixadas em relação aos réus condenados e que não possuem direito a embargos infringentes. Também não possuiriam o direito de ver publicado o acórdão relativo ao crivo de hoje quanto aos declaratórios. O segundo requerimento
revela parte do pressuposto, e não estou longe de reconhecer a boa procedência desse pressuposto, de que ante a acumulação subjetiva e objetiva, ante a existência por ficção jurídica no mesmo processo de várias ações e, portanto, de várias decisões proferidas, se reconheça em relação, e aqui o pedido é linear, e eu não vejo distinção quanto aos acusados, se reconheça a preclusão maior quanto àqueles capítulos que não podem ser alvo dos embargos infringentes. E aí se mitiga muito a existência dos embargos declaratórios que julgamos nesta sessão e que ocuparam nesse julgamento toda a sessão. Presidente, inerente ao devido processo legal, quando se tem litigantes, e com maior razão quando se tem acusados no campo penal, porque em jogo a liberdade de ir e vir do cidadão, é o contraditório. E o contraditório neste processo se faz considerado, repito, o Estado acusador, o Ministério Público, não como fiscal da lei, mas como parte, e a defesa. Vossa Excelência poderia cogitar da execução como é implementada pelo juiz singular, mas se o fizesse, o ato ficaria submetido ao plenário, mediante o agravo. E já não cogito nem do agravo na execução, mas do agravo regimentar, que pode ser manuseado quando a parte se sinta prejudicada. Vossa Excelência resolveu trazer o requerimento do Ministério Público à apreciação do plenário, mas fê-lo sem ouvir antes a defesa. É possível placitar-se esse procedimento sem incorrer-se em vício, sem ferir-se de morte o devido processo legal, e continuo não vendo justificativa para tanta pressa. Não? Já que o tribunal, repito, 8 anos. estará a reunir-se nas próximas sessões até o dia 20 de dezembro, quando teremos o recesso até o dia 31, ou melhor, até o dia 1º, feriado, de janeiro de 2014, posteriormente às férias coletivas. Não tenho como, presidente, colocar em segundo plano. E se a situação fosse ambígua, para mim não é, em que pese a votação acachapante, já decidiria assim, mesmo se ela fosse ambígua, não tenho como colocar em segundo plano a necessidade de ouvir-se a defesa quanto ao requerimento do Ministério Público para não se aguardar sequer a publicação dos embargos, do acordo relativo aos embargos declaratórios. Não é demasia dizer essa benção geral, mas não é demasia ressaltar que, em direito, o meio justifica o fim, mas não o fim ao meio. Há de terminar-se esse processo, mas sem se desqualificar a tramitação respectiva, sem deixar no ar a suposição de que se atropelou para chegar-se a um certo resultado, e o resultado aqui seria a execução das penas impostas, sem se deixar no ar que se atropelou o devido processo legal. Peço vênia, presidente, para, no caso, divergir
da ilustrada, sempre ilustrada, maioria já formada. E repito que o score será acachapante e teremos, nós dois vencidos, que reexaminar a nossa compreensão sobre a matéria, porque devemos, ministro Ricardo Lewandowski, devemos estar errados na nossa visão, mas é ciência e consciência de cada qual, e o colegiado é um órgão democrático por excelência. Por isso é um colegiado, porque cada qual deve manifestar-se de acordo com o convencimento possuído. Acompanho o ministro Ricardo Lewandowski. Antes de passar a palavra ao ministro Celso de Mello, eu gostaria apenas de registrar. Vossa Excelência não está errado. Vossa Excelência foi vencido. Como? Vossa Excelência foi vencido. O tribunal decretou o trânsito em julgado nos casos específicos. Não sei, eu não vi. Que entendeu que o recurso era adjetivação quanto ao caráter do recurso. Ficaram vencidos, é só quanto isso. ao caráter do recurso protelatório, é outra coisa. Trânsito em julgado é algo diverso. O tribunal em direito nós temos princípios, nós temos institutos, temos expressões, vocábulos com sentido próprio. Ministro. Diga, quero ouvi-lo. Eu acabei de dizer, Vossa Excelência e o ministro Ricardo Lewandowski. Então, por que Vossa Excelência, se eu já estou vencido, por que Vossa Excelência está a tomar meu voto? Não sei. Perda de tempo? Ou Vossa Excelência gosta de ouvir minha voz? Vossa Excelência tem um timbre especial. Ministro Celso de Mello. Eu queria apenas dizer, eu não fiquei vencido na questão do trânsito em julgado, eu fiquei vencido apenas no caráter protelatório. Não. E isso tem uma consequência, evidentemente. Sob proposição do relator, foi dito em diversos casos que os recursos eram protelatórios e que propunha-se a declaração do trânsito em julgado. O ministro Marco Aurélio e o ministro Lewandowski ficaram vencidos quanto a essa segunda parte. Pronto, e o tribunal está dando consequência à sua deliberação. Discutindo essa matéria, se já houve a preclusão quanto ao que Vossa Excelência aponta como trânsito em julgado? Senhor presidente, pela ordem. Não, é porque, ministro Marco Aurélio, há quantos anos Vossa Excelência está nesse tribunal? Aqui, estou há 23 anos e alguns meses. Seguramente nunca passou por uma situação como essa. É porque no Brasil... Não, realmente eu confesso. As condenações nunca transitam em julgado. Eu confesso que ao término do meu ofício judicante eu me sinto pasmo. Me sinto pasmo. Celso de Mello. O tribunal, na sessão de hoje, acolhendo a posição exposta por Vossa Excelência como relator desta ação penal, considerou consumado o trânsito em julgado da condenação penal em relação aos réus cujos embargos deixaram de ser conhecidos por haverem sido reputados procrastinatórios. Nós sabemos que com o trânsito em julgado da condenação penal, instaura-se uma nova etapa. A etapa que concerne ao processo de execução penal. Tratando-se de condenação criminal imposta em sede originária, como no caso sucede, imposta pelo Supremo Tribunal Federal em sede originária, compete privativamente a esta Corte, é sempre importante relembrar esse aspecto, promover e proceder à execução do seu próprio julgado. Vale dizer, o Supremo Tribunal Federal, nos processos penais originários, com o trânsito em julgado da condenação criminal por ele decretada, transforma-se no próprio juízo de execução. Essa é uma regra que emana diretamente da Constituição da República, inscrita no artigo 102, inciso 1º, a linha M. E é uma tradição que também existe em nosso direito constitucional desde a Constituição de 1934,
que foi o primeiro documento constitucional que conferiu com exclusividade a esta Corte competência para atuar como juízo de execução em relação às suas decisões de natureza civil ou de índole penal, desde que proferidas em sede originária. E a partir da Constituição de 34, e sem qualquer solução de continuidade, os sucessivos estatutos constitucionais mantiveram incólume essa regra de competência. É por isso que, nos termos do regimento interno do Supremo, após o advento da emenda regimental 41 de 2010, passa o próprio relator do processo de conhecimento a ser o relator do processo de execução, numa situação como esta. Não obstante, a Constituição autorize a delegação de atribuições, como Vossa Excelência também propôs na questão de ordem que vem de suscitar, permitindo a delegação de atribuições a outros órgãos judiciários, quer a magistrados singulares, quer a tribunais judiciários, não importando ser locais ou da União, como tem sido reconhecido, inclusive, pela própria jurisprudência do Supremo. E isso é importante no que diz respeito aos incidentes da execução penal, a que alude o artigo 66 da Lei 7.210 de 1984. Pois bem, exequente nesse processo de execução é o Estado. E o Estado pode agir ex officio por intermédio do seu poder judiciário ou por provocação do Ministério Público. Portanto, a própria lei de execução penal admite a possibilidade de instauração do processo de execução penal por iniciativa oficial do magistrado. Isso decorre claramente do ordenamento positivo brasileiro. Vossa Excelência, tendo em vista as razões de ordem jurídica expostas em sua questão de ordem, optou por não exercer a competência monocrática que o próprio regimento interno do Supremo lhe confere e lhe dá. Mas, ao contrário, preferiu, talvez de maneira muito mais democrática, submeter as razões de ordem jurídica à apreciação deste colégio judiciário. E, para tanto, apoiou-se no artigo 21, inciso 3º do regimento interno do Supremo, que permite ao relator propor, submeter, desde logo, questões de ordem à consideração do plenário do Supremo Tribunal Federal. Portanto, a questão de ordem que Vossa Excelência propôs e resolveu não envolveu em momento algum a apreciação do pleito formulado pelo eminente chefe do Ministério Público da União. Vossa Excelência, inclusive, respondendo a uma indagação minha, explicitou esse aspecto. Vossa Excelência já havia formulado essas razões e pretendia expô-las na sessão de hoje, independentemente do pleito formulado pelo eminente Procurador-Geral da República. Portanto, nós não estamos aqui a deferir ou a indeferir qualquer requerimento. Na verdade, nós estamos considerando uma questão de ordem que Vossa Excelência, ex officio, está submetendo e submeteu ao exame do plenário do Supremo Tribunal Federal. Se estivéssemos a apreciar o pleito do eminente Procurador-Geral da República, não tenho dúvida de que se imporia a prévia manifestação dos réus condenados. E quanto a isso, não há dúvida alguma, uma vez que Vossa Excelência claramente não considerou, para efeito de encaminhamento da solução proposta na questão de ordem, os argumentos expostos pelo eminente Procurador-Geral da República em sua petição, cujo conhecimento também vinha a ter somente hoje, um pouco antes do início da sessão, não é, por intermédio do meu gabinete.
não é? Até então só tivera conhecimento pela leitura dos jornais. Mas, de qualquer maneira, senhor presidente, o que me parece importante é isto. Não se cuida de transgredir esse princípio básico, fundamental em processo, quer de natureza civil, quer de natureza penal, mas trata-se tão somente de resolver uma questão de ordem que Vossa Excelência, ex officio, submeteu à consideração do plenário do Supremo Tribunal Federal, independentemente de haver considerado o pleito formulado pelo eminente chefe do Ministério Público da União. Portanto, a mim me parece, senhor presidente, que se tornava plenamente lícito a Vossa Excelência proceder como fez. Por isso eu peço vênia àqueles que entendem de modo diverso, que, no caso, torna-se legítimo o comportamento processual de Vossa Excelência. Então, proclamo o resultado, inicialmente, sobre a questão de ordem. Resolvendo questão de ordem submetida pelo relator na data de hoje e dando consequência à deliberação plenária que decretou o trânsito em julgado das condenações na forma do voto do relator, também na data de hoje, o tribunal rejeitou a questão de ordem, acolheu a questão de ordem, trazida pelo relator. Gostaria de me manifestar quanto ao mérito. Eu só votei na preliminar. Não, eu estou proclamando, por enquanto, só aqui, ó. Não foi examinada pelo plenário a petição formulada pelo excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República na noite anterior à data do julgamento, já marcada há cerca de 15 dias. Passamos agora ao exame do mérito. O que o plenário decidiu é que a questão de ordem trazida por Vossa Excelência não deveria se submeter ao contraditório. E, portanto, agora vamos à análise da questão de mérito. Claro. Isso que fica mais prático, se percebe. Sim. Que as outras vão ficar prejudicadas. Eu penso que deveríamos fazer uma pequena... proclamar, por favor? Sim, mas eu queria fazer uma pequena observação com relação à proclamação, em que se dissesse o seguinte, que embora lida em plenário a petição do Procurador-Geral da República, ela não foi levada em consideração por alguns ministros. Isso está dito de outra forma. Isso é o espelho do que aconteceu. Eu quero deixar bem claro que o meu voto considera unicamente as razões expostas por Vossa Excelência. Claro. Presidente, perdão, Vossa Excelência, é proclamar que ficamos vencidos, eu e o ministro, ou na ordem, o ministro Lewandowski e o próprio, né, quanto à necessidade de ouvir-se sobre a matéria, né, a defesa. Passamos adiante. Eu peço, senhor secretário, que acrescente à proclamação o seguinte: o plenário, por maioria, rejeitou a preliminar de violação do contraditório evocada da tribuna, bem como pelo senhor ministro Ricardo Lewandowski, por duas razões fundamentais. Primeiro, por dar precedência à questão de ordem trazida pelo relator. Segundo lugar, porque o colegiado não deliberou sobre a petição formulada pelo senhor Procurador-Geral da República. Essa é a proclamação. Agora eu ouço o ministro Barroso com relação ao mérito da QO trazida pelo... Eu trago, presidente, uma breve justificativa inicial do meu voto.